Olá, pessoal. Iremos iniciar nossa disciplina de Associativismo e Cooperativismo para o curso de Agente de Assistência Técnica e Rural do programa Novos Caminhos, ofertado pelo Ministério da Educação e executado pelo Instituto Federal do Piauí por meio do seu núcleo de educação à distância. Meu nome é Fabrício Carvalho da Silva, possuo mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe. Sou bacharel em Administração pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Gestão Pública e Gerenciamento de Projetos. Atualmente, sou servidor professor do Instituto Federal do Piauí, onde exerço minhas funções no campus Uruçuí. Nossos objetivos de aprendizagem com a disciplina de Associativismo e Cooperativismo são os seguintes. Com o objetivo geral, pretendo que vocês conheçam acerca dos empreendimentos cooperativos e as formas de associativismo, assim como seus aspectos sociais, econômicos e políticos. Na aula de hoje, nossos objetivos específicos irão proporcionar a todos conhecer e identificar os benefícios e a importância das organizações sociais e cooperativas, e vamos adquirir conhecimento sobre a filosofia e a prática do cooperativismo, sua origem, evolução, princípios e ramos de funcionamento no Brasil. Nossa disciplina para a aula de hoje está subdividida em duas unidades. A primeira unidade é acerca do princípio do associativismo e cooperativismo, e a unidade 2, os tipos de associações e cooperativas, e vamos conhecer como é o sistema de associativismo e cooperativismo brasileiro. Pois bem, a unidade 1, sobre os princípios do associativismo e cooperativismo e seus aspectos introdutórios, primeiramente vamos falar um pouco sobre a cultura da cooperação. A cooperação, gente, é um ato de união baseado na igualdade, fraternidade, solidariedade, e existe desde a antiguidade da humanidade, onde grupos se formam para garantir a sobrevivência e assim perpetuar até mesmo a nossa espécie. Nós, seres humanos, sempre tivemos a necessidade de viver em grupo, tanto em centros urbanos como em zona rural. Principalmente nas zonas rurais, as ações coletivas têm sua relevância diante da necessidade do produtor rural estar em vulnerabilidade econômica, muitas vezes, e é por meio da cooperação que esse grupo de trabalhadores consegue resultados satisfatórios para a sua sobrevivência. Então, as ações coletivas, ao envolver um conjunto de pessoas em torno de um objetivo comum, a cooperação, na maioria das vezes, faz com que esse conjunto de pessoas atinjam maior produtividade em suas atividades. Com isso, é possível obter bons resultados econômicos e sociais quando aliado a uma cooperativa ou uma associação por meio da cultura da cooperação. Então, a cultura da cooperação é uma necessidade humana e, quando ela colocada em prática sob forma de organização ou uma estrutura organizacional baseada em cooperativas e associações, reúne pessoas com objetivos em comum e também na busca de interesses econômicos. As ações coletivas são formas organizadas que as pessoas têm de se unir de modo a conseguir e almejar objetivos comuns com o intuito de trazer algum benefício específico para os seus participantes. Como exemplo, nós temos um centro comunitário, onde as pessoas se reúnem com a finalidade específica de ajudar uns aos outros, e assim, de maneira a participar de um grupo organizado, promovendo melhoria na capacidade de cooperação, solidariedade, união e trabalho em equipe em situações específicas. Imagine, por exemplo, um mutirão de limpeza que pode ocorrer com a organização de pessoas que moram num determinado bairro ou região, com o intuito de trazer o benefício comum a todos, que é morar em um local limpo e com situações sanitárias satisfatórias. É por meio da cooperação que esse tipo de ação ela ocorre. O exemplo aí, o mutirão da limpeza que ocorre em diversos bairros e até mesmo organizado por prefeituras. Então, o que são associações e cooperativas?
Primeiramente, tratando do conceito de associações, temos o seguinte: o associativismo é uma forma de organização que tem como finalidade conseguir benefícios comuns a seus associados por meio de ações coletivas. Então, imagine que um grupo de pessoas formadas com o intuito de alcançar um objetivo comum defende interesses para uma comunidade ou um setor econômico. A associação, ela tem essa essência. Já as cooperativas, elas se destinam ao compartilhamento de ideias, responsabilidades, perante princípios democráticos e de gestão transparente, principalmente, voltadas para a cooperação de pessoas a fim de desenvolver uma atividade econômica, criando assim um ambiente favorável para negócios. Então, a cooperativa ela está mais voltada para o ambiente empresarial, ao ambiente mercadológico. Já a associação, na maioria das vezes, ela está voltada para um ambiente social, para um ambiente onde os seres humanos procuram bem-estar ou fornecer bem-estar a um determinado grupo de pessoas. Ao longo das aulas, nós vamos perceber mais especificamente as diferenças entre cooperativas e associações. De antemão, lembrar que uma associação ela tem mais um caráter social e uma cooperativa ela é voltada mais para o ambiente econômico. Como eu disse no slide anterior, ambas possuem a semelhança da união, da cooperação. Porém, formalmente, elas são constituídas sem fins lucrativos. No entanto, é a natureza da formação delas duas que vai trazer a principal diferença. Então, como eu tinha dito antes, a associação ela é uma maneira de se organizar, é uma entidade organizacional com a finalidade de reunir pessoas que têm o intuito de promover assistência social, cultural, educação e se colocar na defesa de interesses de grupos ou de classes, de trabalhadores ou de uma determinada categoria específica. Já a cooperativa, ela tem uma finalidade baseada na cooperação também, porém o objetivo comum dos seus cooperados é buscar desenvolver o desenvolvimento de negócios local, beneficiando a todas aquelas pessoas que participam. A essência do movimento cooperativista ele decorre da Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. Então, em 1844, surge a primeira cooperativa que se tem notícia no mundo, chamada de Sociedade dos Probos de Rochdale, na Inglaterra. A Revolução Industrial, além de trazer, embora tenha trazido benefícios para a produtividade, crescimento industrial, ela também trouxe uma parcela de que ela não conseguiu abarcar todos os trabalhadores nas indústrias. E aí muita gente saiu do campo para ir morar nos grandes centros por conta das indústrias que estavam se instalando, oportunidades de emprego. Porém, nem todos que conseguiram migrar para as cidades conseguiram boas oportunidades para viver nas cidades. A partir daí surge essa organização, no modelo de cooperativa que você conhece hoje, que tentou abarcar esses trabalhadores que viviam em condições de vulnerabilidade nos grandes centros na época da Revolução Industrial. Então, como alternativa ao sistema capitalista e como alternativa à Revolução Industrial, esses trabalhadores que formaram a primeira cooperativa em 1844 se reuniram com o intuito de promover garantias e melhorias de vida para as pessoas que estavam em vulnerabilidade na época da Revolução Industrial. Então, essa é a primeira fato histórico que se tem registro do surgimento da cooperativa. Aqui temos algumas datas, né, para a questão de situar o quanto o movimento cooperativista é bastante antigo e já consolidado no mundo e no Brasil. Por exemplo, nós temos a Aliança Cooperativa Internacional, que surgiu em 1895, que foi uma aliança para promover o cooperativismo e associativismo no mundo, e foi a partir daí que surgiu os princípios do cooperativismo. Em 1969, nós temos o Brasil executando a Organização das Cooperativas Brasileiras como a primeira organização a promover um ambiente favorável para o desenvolvimento do cooperativismo no Brasil. A primeira cooperativa brasileira que se tem notícia foi instituída em 1889, que foi a Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, Minas Gerais. Em 1971, temos o primeiro marco regulatório, com a Lei 5.769. E em 1988, nós temos a consolidação efetiva do reconhecimento do cooperativismo na Constituição Federal do Brasil, no qual o texto prevê um tratamento diferenciado para cooperativas e associações. Quais são as finalidades do associativismo e cooperativismo?
fortalecer a atuação dos associados junto ao mercado, porque muitas vezes eles não têm condição de competir sozinho com outras empresas já consolidadas. A cooperação de trabalhadores faz com que eles organizem cadeias produtivas e tenham maiores competitividades no mercado. Com isso, o aumento do poder de negociação junto a clientes e fornecedores também é fortalecido. Uma outra finalidade importante é o estímulo a parcerias e inovação. Muitas cooperativas hoje adotam mecanismos e modelos de inovação voltado para um melhor ambiente produtivo, principalmente agrícola, e também o incentivo ao desenvolvimento e o acesso à informação que o cooperativismo e o associativismo traz para muitas localidades onde se instalam. Quais são os princípios? O que é que norteia o caráter do desenvolvimento do cooperativismo no mundo? Os princípios são 7. Primeiro, adesão voluntária e livre. Diz que as cooperativas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas que se sentem identificadas a ser cooperado àquela entidade organizacional. As cooperativas se baseiam na gestão democrática, ou seja, elas são organizações controladas pelos próprios membros. Daí se tem autonomia e independência, onde elas são autônomas para controlar e se organizar da maneira que melhor incentiva o seu desenvolvimento e melhor contempla as necessidades dos seus associados. O princípio da participação econômica diz que todos contribuem igualmente para a formação do capital e os estatutos vão estabelecer como é que ocorrem as sobras das participações econômicas dos membros, como são destinados os lucros, e sempre focando na decisão de assembleia por conta do princípio democrático. A participação econômica dos membros vai fazer com que se consolide a questão do capital social e, a partir disso, a gestão democrática vai fazer com que isso faça valer na questão das receitas, das despesas e do limite da movimentação financeira que cada cooperativa vai possuir no mercado. O princípio da educação, formação e informação diz respeito que todos os membros, representantes eleitos, trabalhadores, associados, têm de contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas através de cursos de formação, divulgando informações sobre o cooperativismo. Então, as cooperativas e seus membros têm a função social de promover a educação, a formação e informação de seus membros e demais interessados nas cooperativas. A intercooperação é o princípio que diz que as cooperativas, para se tornarem mais eficazes, mais eficientes, elas têm que promover a força do movimento cooperativo através do trabalho em conjunto, por meio das suas estruturas locais, regionais e nacionais, e, por fim, o interesse pela comunidade. Elas devem aplicar o seu desenvolvimento sustentável em comunidades por meio da política de integração e promoção das melhorias das condições de vulnerabilidade das sociedades e locais onde se inserem. Então, esses são os princípios cooperativistas definidos pela Aliança Cooperativa Internacional. Para quem não conhece, esse é o símbolo do cooperativismo. Vocês já devem ter visto em alguma embalagem de alimento, principalmente. Quando vocês encontram esse símbolo aqui, é que aquele produto ou serviço é fornecido por alguma cooperativa. Vejam que no meio desse círculo tem 2 pinheiros, que significa união. A forma circular quer dizer que o movimento é cíclico, não tem fim. Ele é definido de maneira integrada. As cores designam o significado de riqueza, de trabalho, de natureza. E o pinheiro diz respeito à perseverança daquelas pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade. Então, a simbologia do cooperativismo tem todo um sentido, de modo que essa simbologia faz com que o cooperativismo seja identificado no mundo todo como algo voltado para a cooperação e o desenvolvimento local. Pois bem, na unidade 2, nós vamos focar aqui os tipos de associações e como é que ocorre a organização do sistema cooperativo. É bem simples. Quais são os tipos de associações? Nós temos as associações filantrópicas, as comunitárias, as defesas, as associações que promovem a defesa da vida e também associações comuns que vocês veem no dia a dia de pais e mestres, associações voltadas para destinar atividades culturais, associação de consumidores que buscam melhorar a garantia de seus produtos de consumo,
associações de classe que visa representar determinada classe profissional perante sindicatos, confederações, acordos de trabalho, e associações de trabalhadores que visam a realização de atividades produtivas com o apoio coletivo do trabalho. Então percebam que cada tipo de associação ela tem um fim, uma finalidade social, ela tem uma finalidade não essencialmente econômica, mas uma associação ela tem uma destinação mais voltada para o cunho social, ou promoção de lazer, defesa da vida, algo mais comunitário voltado para ações de desenvolvimento. Já o cooperativismo é definido na legislação quais são as suas áreas de atuação. Nós temos as cooperativas atuando no ramo agropecuário, no ramo de consumo, de crédito, no ramo educacional, no ramo especial de habitação, de infraestrutura, mineral, de produção, de saúde, de trabalho, transporte, turismo e lazer. São ações voltadas mais para o mercado, onde pequenos produtores ou produtores se reúnem e cooperam de modo a se fortalecer no mercado perante a concorrência. Dos ramos cooperativistas, do cooperativismo no Brasil, ganha destaque o ramo das cooperativas de crédito, que atuam na área urbana e rural, promovendo poupança e financiamento para empreendedores que possuem necessidades de acesso a crédito. É importante saber qual o panorama do cooperativismo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o cooperativismo é bem consolidado. Hoje no Brasil existem mais de 6.000 cooperativas distribuídas nos 13 ramos que nós vimos. Nos últimos anos foram ultrapassados o patamar de 13,2 milhões de cooperados. As cooperativas brasileiras geram em torno de 376 mil empregos formais e eles agregam mais de 25% das famílias do Brasil que se destinam de produtos de associações. 6,3% do brasileiro atualmente está envolvido em alguma ação cooperativa. Então são números bastante contundentes que demonstram o grau de consolidação do cooperativismo no Brasil. O sistema cooperativo ele é bem simples. Nós temos as cooperativas de primeiro grau, ou as singulares, que são aquelas que oferecem de forma direta, é aquela cooperativa isolada que oferta de maneira direta um produto ou serviço. As cooperativas de segundo grau são aquelas cooperativas que de forma organizada e a fim de melhorar sua representatividade no cenário nacional, elas se unem de modo a constituir uma federação, e aí isso dá mais representatividade e atuação para elas no Brasil e no mundo também. E a terceira modalidade é as cooperativas de terceiro grau ou confederação, ou seja, é quando há a união de 3 cooperativas ou federações que fazem com que aumentem a visibilidade e representação setorial da cooperativa no seu ramo de atuação. O sistema brasileiro cooperativo é representado por algumas instituições. O sistema OCB, que é o Sistema de Organização das Cooperativas Brasileiras, ele pode ser dividido em 3 instituições. A Confederação Nacional das Cooperativas, que é a união de diversas cooperativas em diversos ramos, a fim de dar visibilidade ao movimento cooperativo. A OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras Filiadas, onde reúne também diversas cooperativas em várias áreas de atuação. E o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativo, que é aquele ente onde vai se promover a divulgação, o treinamento, as informações e também a divulgação dos ensinamentos que o cooperativismo traz para as atividades que executa. O sistema ele é integrado, ele é bem dinâmico, democrático e está aí contribuindo para que o cooperativismo cresça cada vez mais no mundo e no Brasil, certo? Finalizamos as 2 primeiras unidades. Bons estudos. Qualquer dúvida podem acionar o professor mediador ou também entrar em contato com o professor da disciplina através dos contatos que estão disponíveis na plataforma. Muito obrigado e bons estudos.